Ok? Vamos falar um pouquinho sobre o Programa de Proteção Respiratória. Tá? Um documento que nós elaboramos para as empresas que estão com os trabalhadores expostos a agentes químicos, né, ou voláteis, né? Esse documento ele tem um conteúdo já pré-estabelecido pela Fundacentro, onde a gente respeita os itens e demais informações necessárias para o cumprimento, tá? Então, uma breve introdução do que é essa documentação. Então, o Programa de Proteção Respiratória ele é um documento que ele visa informar e instruir os funcionários e também a empresa quanto aos riscos presentes no ambiente de trabalho em função das exposições a vapores, a fumos, a solventes, a aerodispersóides, etc. Essa documentação nós elaboramos ela com validade de 12 meses, né? Depois disso a gente pede para que seja realizada novamente a avaliação. Apresentamos também informações do CNPJ, onde a gente descreve as características da empresa e um pequeno descritivo do ambiente de trabalho. A legislação que a gente aplica, né, referente a essa documentação. Essa documentação hoje ela não está prevista pelas normas regulamentadoras, né, ou seja, não há uma diretriz apresentada pelas normas do Ministério do Trabalho, mas existe aí uma recomendação da Fundacentro em função dos riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho. Talvez em um período muito próximo, né, na nova NR9, nós tenhamos aí uma diretriz para que os profissionais de saúde e segurança do trabalho consigam elaborar essa documentação. Tá? O objetivo, basicamente, é aquilo que a gente já falou, só que uma coisa importante é que esse documento ele deve estar diretamente atrelado ao PCMSO e também ao PGR da empresa. Né? Lembrando que o programa de proteção respiratório ele faz parte do gerenciamento dos riscos ocupacionais, ele faz parte do GRO, não apenas do PGR. Tá? Isso é algo que a gente acaba passando despercebido, só que quando a gente passa a analisar a norma de uma forma mais completa, a gente identifica que um documento complementa o outro. Das responsabilidades do empregador, né, nós procuramos sempre apresentar as responsabilidades do empregador, assim como também da empresa. Né? A administração do programa, então esse programa ele vai fazer parte, né, do sistema de gestão da empresa e a qual deverá estar sob responsabilidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas dentro do estabelecimento. Né? Aqui a gente vem apresentando alguns fatores de proteção atribuídos aos respiradores, né? Então, que mostra basicamente a eficiência de cada um em face das exposições ocupacionais aos riscos presentes no ambiente de trabalho. A gente fala também sobre o treinamento, então o que afeta, né, a grande parte das empresas e também aos trabalhadores é essa parte de treinamento, onde que os funcionários deverão ser submetidos a treinamentos específicos sobre como utilizar o respirador, de não ter barba, etc. Né? Nós falamos um pouco mais disso em outro anexo. Como que eu posso explicar isso de uma forma muito simples, né? Imagine você que você tem um contaminante no seu ambiente de trabalho, né? Uma poeira em dispersão. Né? Vamos imaginar lá uma empresa de mármore que corta a seco, que não deveria, corta a seco e levanta aquela poeira. Então todos os trabalhadores que estão expostos a poeiras, né, ou qualquer outro tipo de contaminante, ele deverá fazer parte dentro desse programa. Né? Só que a empresa muitas vezes ela pega e compra o mesmo EPI, né? Ela chega lá naquela empresa que vende EPI e fala assim, olha, eu quero que você me forneça um respirador, me venda um respirador para poeiras, né? Daí aquela pessoa que está atrás do balcão, ela define, né, com base no manual, com base na própria experiência que ela teve de vendas de DPIs, um respirador específico, né? Então ela seleciona aquele respirador sem nenhum critério
e aí ela fornece aquele respirador para todos os trabalhadores, a empresa, né? Só que existem alguns funcionários que essa maçã do rosto, né, a capacidade pulmonar, né, a anatomia facial, ela não permite que todos os EPIs sejam utilizados em todos os trabalhadores. Então, em face disso, é feito esse teste, que basicamente se chama teste de vedação ou fit test, aonde coloca-se o respirador desse trabalhador, é colocado um capuz sobre a cabeça dele, e esse avaliador, né, esse técnico, né, ele vai emitir algumas essências lá dentro, né? E essas essências, elas existem sabores, né? E também cheiros, né? Então vai perguntando para o trabalhador se ele está sentindo o gosto, né? Ou até mesmo o cheiro. Em função disso, consegue verificar se o respirador está tendo uma boa vedação, né? Então o feed test é para isso, basicamente. Todo funcionário que recebe uma proteção respiratória deveria passar por esse teste, tá? É feito também uma instrução sobre manutenção, inspeção e guarda desse respirador. Existem algumas necessidades mais peculiares, né, que são respiradores para fuga, né, em situações de emergência, né. Esses respiradores eles devem ser fornecidos também sob uma supervisão por parte de treinamento, né. Aqui a gente vem falando um pouquinho sobre a administração do programa, né? Então, basicamente, é um documento de medicina do trabalho e segurança do trabalho, porque a segurança do trabalho em função da proteção respiratória e a medicina em função do próprio monitoramento biológico que esse trabalhador deverá estar sendo objeto de análise, né? As qualificações, né, desse documento, né, o qual deve estar sob a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. Aqui a gente vem trazendo os procedimentos operacionais, então não basta apenas a gente fornecer os EPIs para o trabalhador, a gente também tem que passar os procedimentos operacionais por escrito para que ele saiba quais são as suas obrigações frente a esse EPI, que é um dos mais complexos, né, dica de passagem. A seleção desse respirador, ou seja, esse respirador ele naturalmente ele tem uma vida útil, né? E basicamente ele também tem suas limitações. Então o trabalhador ele tem que saber identificar esse tipo de situação, tá? Os usos dos respiradores para situações diárias ou rotineiras, né? As etapas para a seleção que nós utilizamos para identificar o EPI mais adequado. Aqui a gente traz aqui alguns efeitos combinados em relação à altitude e também à porcentagem de oxigênio. Veja, a norma quando ela foi criada levando em consideração o território nacional, né? Só que existem algumas características que devem ser avaliadas no momento que você fornece um respirador para o trabalhador. Ao nível do mar, há necessidade de ter um cuidado com a proteção respiratória, né? E naturalmente em altitudes mais elevadas outros cuidados, né? Muitas vezes essa diferença de altitude ela não é objeto de estudo para quem está avaliando essa documentação ou está elaborando essa documentação. Então a gente traz aqui também algumas situações em relação à altitude a qual a empresa encontra-se, né, em função dos níveis de oxigênio que deverá o trabalhador estar sendo monitorado. Em resumo, né, em altitudes mais elevadas a gente tem que utilizar uns respiradores que tenham pelo menos válvulas para a pessoa respirar, senão realmente acaba tendo esse problema. No Brasil, né, a diferença de altimetria aí, ela gira em torno de zero, né, nível do mar, a 3.500 metros. Então não é tão grande, né? Claro, em algumas situações mais isoladas do Brasil, a gente tem uma situação mais alta do que 3.500 metros, né? Mas é onde tem pouquíssima atividade. Mas de fato o que precisa ser levado em consideração é a altitude em frente ao respirador que você vai fornecer ao trabalhador. Aqui nós temos um breve fluxograma, né, apresentado pela própria Fundacentro, que deve levar em consideração para definir
o EPI adequado para aquela atividade. Né? Os trabalhadores que utilizam barbas, já que nem a minha, assim, já, elas não são compatíveis com o uso de qualquer tipo de respirador, né? Então pode ver que aqui a gente coloca vários tipos de barbas, né? Então, o cara só usa só bigode, né? Ele pode utilizar máscara, veja, a máscara vai por aqui, vai por lá, blá, blá, não é indicado, né? Não é indicado. Então, vai usar máscara, barba sempre muito bem feita. Os problemas da vedação dos respiradores, então aquilo que a gente falou sobre o fit test, o que ele pode ocasionar ao trabalhador. Na grande maioria das vezes, né, o trabalhador ele não é submetido a um treinamento para uso correto do respirador. Tá? Quando nós fornecemos esse tipo de documento para os nossos clientes, os nossos, né, parceiros, eles recebem também um, um treinamento como cortesia do programa de proteção respiratória. Então, basicamente, entra no nosso site, né? Tem o curso de ensino à distância, né? E aqui tem o treinamento de proteção respiratória, né? Então, se a empresa quiser comprar isso avulso, né, é R$ 15, né? Então, esse treinamento é um treinamento curto, cerca de 1 hora de duração, e ele vai atender todos os requisitos normativos. A proteção respiratória, o objetivo da proteção, a responsabilidade da empresa, a responsabilidade do funcionário, o que são os testes de vedação, o que são os testes de vedação realizados pela 3M, que é o que nós indicamos, os EPIs mais adequados para a atividade, os treinamentos para com o uso dos EPIs, né, e detalhes sobre a proteção respiratória. Então, dessa forma, a gente consegue ser mais assertivo aí na parte do treinamento da proteção respiratória. Aqui a gente vem trazendo um pouquinho sobre os ensaios de vedação, que são obrigatórios, onde os funcionários passam por um checklist, é assinado por eles, né? A gente fala também sobre os problemas de vedação alternativas, então que pode se resolver isso, eventualmente, né, um funcionário que tenha uma massa, né, uma maçã aqui do rosto diferenciada, tem que passar por um ensaio diferenciado. A gente fala aqui também sobre as inspeções, né, que estão ligadas diretamente à, à parte de treinamento, ou seja, de avaliação desse respirador, avaliar esse respirador para ver se ele encontra-se ainda, né, em possibilidade de uso. Então a gente aborda isso também no nosso PGR, no nosso programa de proteção respiratória, e substituição, claro, e reparos, né? Uma vez feito isso, acontece a lauda da documentação, onde a gente finaliza a parte documental. A gente traz para vocês alguns anexos, né? Anexo do monitoramento dos riscos respiratórios. Então, basicamente, são instruções ao médico do trabalho, onde a gente anexa as FISPICs desses produtos, ou dessa exposição que o trabalhador está exposto. Assim o médico vai poder identificar qual que é o monitoramento biológico mais adequado. As sugestões de procedimentos para limpeza e higienização, né? Isso já é empresas que fornecem os EPIs tipo silicone, onde a gente faz alguma orientação para que tenha um local específico para a sua lavagem. As recomendações de verificação de vedação no local do trabalho, ou seja, uma auto verificação de vedação por parte do trabalhador. O ensaio qualitativo de aerosol, né, algumas situações que são basicamente aplicadas ou não, né? E aqui finalizou a documentação, né? Então a gente finaliza com o resultado do teste de vedação, onde o trabalhador
ele passa por aquelas verificações que eu falei anteriormente, né? Identificando aí que consta tudo certo, ou seja, ocorreu de fato uma vedação satisfatória, aquele trabalhador vai receber apenas aquele EPI para a sua devida proteção. Feito isso, arquiva essa documentação junto com as fichas de entrega de EPI do trabalhador, arquiva também os treinamentos que o funcionário foi submetido e cria-se um cronograma de ação, né? Então, basicamente, esse cronograma ele lista o que foi realizado também, para que seja evidenciado um histórico, mas basicamente é fornecer os respiradores gratuitamente aos trabalhadores, realizar novos testes de vedação pelo menos a cada 12 meses, mesmo os trabalhadores que já foram submetidos ao teste, afinal de contas podem engordar, emagrecer, pode ter barba, pode não ter barba, então isso é importante. Apresentar o programa de proteção respiratória aos demais funcionários da empresa, realizar a vistoria do programa de proteção respiratória para verificar se faltou alguma informação, algum setor específico, né? Realizar os treinamentos de ensino à distância ou também presencial referente à proteção respiratória, instruir os funcionários através de palestras, né, quanto ao uso correto e guarda e conservação dos respiradores, e claro, promover campanha para a promoção da saúde respiratória dos trabalhadores, né? Afinal de contas, a gente sabe que fatores externos podem interferir diretamente na cuidade respiratória desse trabalhador, então campanhas aí do antitabagismo aí são essenciais. E por último, né, realizar uma análise global para verificar se essa documentação ainda está em vigência. Feito isso, finaliza-se o programa de proteção respiratória de acordo com a própria Fundacentro. Ok? Muito obrigado e até mais.